Bom dia, irmãos, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Pedimos que vão pegando seus assentos, por favor. Bom dia, amados. Você que participa em casa também, que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós vamos estar iniciando o culto desse domingo. Nós estamos mais um domingo comemorando o aniversário desta igreja, 46 anos. Na verdade é amanhã que a igreja faz aniversário, dia 27 de novembro. Né? 27 de novembro. Eu te convido a se colocar em pé nesse momento, a abrir sua Bíblia naquele salmo, o único salmo de Moisés, que é o Salmo 90, para iniciarmos o culto dessa manhã. O Salmo 90 diz assim, os dois primeiros versículos: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E para a gente não pensar que a gente é grande coisa, para a gente não pensar que a gente é grande coisa, o Salmo continua e diz assim: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem e como a vigília. O tempo passa, que nem aquela antiga daquele banco, né? O tempo voa, né? O nosso Deus continua o mesmo. Nós não. Nós voamos. Nós voamos. E quando Deus quer, Ele diz assim, olha, retornem ao pó. Retornem ao pó. Mas Deus tem sido nosso refúgio de geração em geração. E o Salmo termina com um versículo tão bonito, o versículo 17 diz assim: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse Deus que é refúgio de geração em geração, esse Deus que 1000 anos para Ele é como uma noite, né? Esse Deus que diz assim, olha, tornem ao pó, Ele pode fazer isso a qualquer momento conosco. Esse Deus, a gente ora para Ele e diz assim, olha, Senhor, confirma a obra das nossas mãos, Senhor, confirma. Se Tu não confirmares, tudo é vão, tudo é vão. Confirma. Tudo que nós fazemos tem que ter a confirmação de Deus. É isso que esse salmo está dizendo, tudo. E nós oramos, irmãos, que Deus esteja confirmando o projeto pessoal de cada um de vocês, que seja os projetos de Deus, e que Deus esteja confirmando os projetos que nós como igreja temos, a igreja do Senhor, que sejam os projetos de Deus, que Ele esteja confirmando isso na nossa vida. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado porque Tua igreja está reunida aqui, Senhor, parte da Tua igreja é tão grande, Senhor. Todas as pessoas compradas pelo sangue de Jesus. E é em torno do nome de Jesus que nos reunimos. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo comprou para si um grande povo na cruz. E a ressurreição dele, Senhor Deus, significa a nossa esperança de novos céus, nova terra e novos corpos. Nós aguardamos por isso, Senhor. Nós queremos estar cheios do Espírito Teu, Senhor, do Espírito Santo Teu, que possamos, Senhor Deus, estar revestidos do Teu Espírito, cheios dEle. Pedimos, Pai, que Tu estejas apagando transgressões, apagando pecados, porque nós vamos andando em meio ao pecado, Senhor. Pedimos, Pai, a Tua cobertura, o Teu perdão, pelo sangue de Jesus. E que agora esse culto, Pai, seja aceito por Ti, como um momento de adoração, um momento, Pai, de comunhão da Tua igreja contigo, Senhor. Nós queremos nos alegrar na Tua presença. O Deus que é refúgio de geração em geração. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Diga quem está do teu lado, né? Diga assim, olha, Deus te abençoe em nome de Jesus. Diga, Deus te abençoe em nome de Jesus. Né? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Os irmãos podem se sentar, nós já vamos louvar a Deus, né? Mas hoje eu quero fazer algo diferente aqui. Já vamos louvar o Senhor com cânticos. Hoje nós vamos ter um culto diferente, vai ser um culto cantado. Vai ter mensagem, sim, até ficamos felizes. O pastor Eugênio conosco para trazer mensagem. Mas hoje a igreja vai cantar um cântico só no início. Depois nós vamos ouvir os seus edificados por outras pessoas que vão estar cantando aqui à frente. Certo? Mas antes disso, eu queria chamar algumas pessoas. Primeiramente, a família do Fabiano. Vem cá, Fabiano. O Fernando já está aqui. Vem cá, Juliana. Pode trazer o Davi também, né? Como eles não estavam semana passada aqui, eles foram recebidos como membros. Além deles também o Samuel e a Vitória. Vem cá, Samuel e a Vitória. Né? E cadê o Vanderlei e o Carmelinho? Vem cá também, vocês, né? Então, Samuel e a Vitória, Vanderlei e Emilino estavam aqui semana passada, foram recebidos como membros da igreja. Mas o Fabiano e a Juliana, está aqui o Davi, né? Não estavam. Né? Nós ficamos muito felizes pela membresia de vocês, né? O Fabiano, então, com a Juliana, são aqueles que vieram de Chapecó, da Igreja Batista Pioneira, lá de Chapecó, né? E nos alegramos por vocês, que Deus esteja abençoando vocês, que vocês sejam abençoados pela igreja, e sejam bênção também na vida da igreja. Que Deus esteja abençoando vocês. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida dos nossos irmãos. Que eles possam realmente, Pai, ser abençoados em nome de Jesus por cada um de nós. Que eles possam crescer na fé no meio do teu povo aqui, Senhor. E também serem usados, Pai, para serem bênçãos na vida dos seus irmãos. Obrigado, Pai, pela vida deles. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, amados. E quero, antes do louvor, mais uma vez, chamar mais uma pessoa, né? Quero chamar a Valessa aqui. Vem cá, Valessa. Né? A Valessa, ela foi criada aqui na igreja, né? Criada na igreja. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para ti, Valessa. Quando eu vim para cá, não faz 5 anos ainda, a Valessa não participava da igreja. Não participava da igreja. Não participava. A Valessa era uma das filhas de membros por quem nós orávamos. Filhos de membros que não estão na igreja. Claro, eu não sabia, Vanessa, que a tua fé estava firme, né? Dando testemunho, inclusive na faculdade de psicologia, né? Junto com outros crentes. Depois fiquei sabendo assim, na faculdade de psicologia, você deveria ter um testemunho lá, né? Diante dos professores e colegas da sua fé. Mas para nós era mais uma filha de crente, filha de membro que não está na igreja. E tu és a resposta de oração, a tua vinda para cá, teu retorno. Né? Fico muito feliz também ter casado com o Giovanni. O Giovanni também ter se decidido pelo Senhor Jesus. Né? E a Valessa, irmãos, ela está indo de Buda, né? Assim que se fala, né? De Buda, né? De Malecuia para Portugal. Para Portugal, né? O esposo já foi na frente. O Giovanni já foi na frente. Trabalha na área de TI, né? Tecnologia de informação. Está em Portugal. Você já conheceu uma igreja lá, né? Vão participar da igreja. Né? E ele foi na frente para fazer caminho, né? Abrir caminho. E agora a Valessa está indo embora, dia 30. Né? Dia 30. Então nós queremos orar por ti, queremos nos alegrar e entristecer ao mesmo tempo, né? Junto com teus pais. Nos alegrar e entristecer. É um misto de alegria e tristeza. Mas quero saber se você quer falar uma coisa para você. Bom, né? Primeiro, sim, nasci aqui na igreja e acho que isso sempre tive, assim, nos caminhos e tal, né? E acho que em alguns momentos, às vezes, a gente se afasta e às vezes esses afastamentos, eles vêm com um propósito, às vezes, né? Acho que não era aquilo que Deus queria que eu me afastasse, mas acho que Ele usou isso para que eu alcançasse outras pessoas, às vezes, também, né? Então, nesse momento, eu conheci o Giovanni, meu marido, ele era ateu,
E foi bem difícil aquele começo do relacionamento, né? Porque eu falava pra ele e ele me achava louco, assim, né? E foi muito bacana, assim, ver não só na vida dele, mas também as outras pessoas, né, na faculdade, que eu consegui falar e que hoje me dizem, Melissa, eu também achava que tu era meio maluca por falar de Jesus e tinha umas ideias, assim, meio conservadoras demais. Mas hoje eu te entendo e hoje eu estou indo na igreja tal, estou indo na igreja X, então é bem bacana isso, assim. Então, quero também agradecer a igreja por terem orado por mim e pedir para que continuem orando também pela gente lá. É isso. Quando você quiser ir a Portugal, você já sabe que tem lá. Qual cidade mesmo? Braga. Tem um crente lá, né? Eu quero chamar também os pais. Vem cá, Ronald, vem cá, Jacinta. Você está olhando por vocês? Orar por eles, né? Orar por esse momento. Orar por esse casal, né? Deus fez fazendo coisas bonitas nessa família, né? Hoje o Ronald e a Jacinta ali são líderes na igreja, né? Eu me lembro chegando aqui, sempre entrando na porta ali da igreja, estava o Ronald ali, né? No cantinho ali. Dele, né? Já que eu imaginava que Deus tinha aí um líder aí, né? Um líder junto com a sua esposa, né? Sendo um companheiro aí, um braço direito, né? No ministério. Legal, gente. Querem falar alguma coisa também? Bem, bom dia a todos, né? Eu estou feliz de um lado, né? Que Deus tenha alcançado todos nós, a nossa família, né? Fui praticamente um dos últimos, né, assim, a entregar, ter aquela entrega total, né. E no momento que isso aconteceu, a Valência também retornou para Jesus, né. Eu tinha retornado para Jesus, a Valência retornou para Jesus, o marido dela retornou para Jesus, e Deus fez maravilhas na nossa família, né. Então, a gente só tem que agradecer que Deus vem fazendo e cada dia Ele vem com novas surpresas, tipo essa aí que foi algo inesperado, né? Mas a gente sabe que o propósito de Deus é maior, né? E a gente procura estar dentro do plano dele e obedecê-lo em tudo e não questionar, né? Porque a gente é falho e Ele, no entanto, é tão bondoso, tão misericordioso conosco, né? Então, a gente está feliz de um lado, triste de outro lado, porque a Valência é a única filha que a gente tem, né? E ela saía assim, uma coisa que dói, né? Dói do lado, mas o propósito de Deus é maior, né? E Jesus também era o filho único, né? Então Deus também tinha um propósito para ele, maravilhoso, com a transformação do mundo inteiro, né? Com certeza ela vai ter muitas bênçãos lá, muitas alegrias, muitas conversões esperando, né? E que Deus possa realmente usá-los lá, né? E nós aqui também, né? Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. E o Ronald e a Jacinta estão abertos. Se você quiser ajudar eles com a vaquinha para comprar passagens de aviões para Portugal, para visitar a filha, é só você falar com eles, né? Vamos ficar em pé, Marcos. Vamos estar orando. Jacinta fica do lado aqui da filha, né? Vamos estar impondo as mãos sobre eles. E você já aproveita e fica em pé depois para o louvor que vamos ter. Certo? Vamos estar orando então nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos pela Tua obra, Pai, na vida dessa família. Do Ronald, da Jacinta, agora da Valência e do Giovanni. Ó Senhor, obrigado por essa família, Senhor. Eles são preciosos aos Teus olhos e aos nossos olhos. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a ida da Valência, a viagem dela, a estadia, o tempo, Pai, dos dois lá em Portugal. Tu sabes, Senhor Deus, por quanto tempo vão ficar lá. Mas pelo tempo que for, Senhor, que a Tua bênção seja sobre eles, para que eles encontrem uma família lá, uma família, Pai, que os ame, família em Cristo Jesus. Que eles possam ser abençoados e serem bênçãos também. Protege-os, ó Pai. E pedimos Tua bênção também sobre a vida do Ronald, da Jacinta,
esteja consolando, amparando, Pai, o coração, as emoções, dando companhia para eles, ó Senhor, possam ser plenamente consolados. É a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Enquanto nós cantamos, se você tem seu dízimo, sua oferta, de modo voluntário, você vai trazer aqui à frente. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
bom cumprimentar uns aos outros, né? A gente abençoe uns aos outros. Agora pode se assentar. Vou convidar a Raíssa. Raíssa vai ser a primeira a cantar. Tenha só de ti só cuidado qualquer que seja. Somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tenhas quando enfim tiveres que tomar decisão, entregue tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
da mensagem, que vai ser mais um ali. Antes da mensagem, que a música é oração. Oração. Vocês vão vendo aqui elas que não queriam, mas eu vou ter que falar, né? A Esther, lá da comunidade, convidei, né? Colega de trabalho, fomos, de faculdade também, de arquitetura. E ontem no ensaio ela comentou que os pais dela, né, fizeram parte da nossa igreja no passado, né? Quando acho que a igreja tinha 6 anos. Né? Então a gente está contando aí que Deus quer, nossos 46 anos e sem querer, né? Tem então aqui, né, a família Castoldi, né, que fizeram parte da nossa igreja, né? Tem um pouquinho da Batista, né? Juntos, né? Então, esse que hoje vai participar. Transforma essa música na sua oração. A música é oração, né? Quem não sabe, fecha os olhos e transformar ela na sua oração deste grupo.
Bonito, né, irmãos? Bonito, gente, para nossa edificação. Eu agradeço a Deus também pela vida da Esther, que está conosco, né, amados? A família e tal. Deus esteja abençoando vocês, amados. E também fico feliz pela presença do pastor Eugênio conosco. Vem cá, pastor Eugênio. Está orando pela vida do seu irmão. A Sara está onde? Está lá atrás? Manda para vocês, Sara. Vamos lá, que bom ver vocês aqui conosco. Está escondidinha lá, escondidinha ali, aquela é baixinha, né? O pastor Eugênio já foi pastor desta igreja, passado, também na congregação da Estrela. Uma alegria também, meu irmão faz parte da história dessa igreja, pastor Eugênio. Né? Todas as pessoas aqui que fazem parte da história, e o irmão como pastor também faz parte. Né? Fico feliz de ter o irmão aqui conosco, trazer a palavra para nós. Vamos orar nesse momento. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ficar em pé. Nós vamos estar sentados já bastante. Vamos ficar em pé. Senhor, nós queremos ouvir Tua palavra, Senhor, que Tu colocaste no coração, na mente do pastor Eugênio, para nós esta manhã. Queremos ser, Senhor Deus, sempre impactados pela Tua palavra. Sair, Pai, do conforto da nossa mente, mudar estruturas de pensamento, mudar visões de mundo, porque a Tua palavra transforma, ela alimenta a alma e a mente. Teu Espírito use, Pai, a vida do pastor Eugênio e prepara nossos corações como bons terrenos para receber Tua semente. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode sentar a igreja. Pastor Eugênio, é que o pastor esqueceu das crianças, né? É muita coisa. As crianças, como é que ele vai esquecer as crianças? As crianças hoje têm um culto infantil, agora aqui embaixo podem até 12 anos as crianças. Até 12 anos. Peço desculpa no Ministério Infantil. Né? As crianças podem descer direto hoje, tá? Vamos descer. Só aguardar que as crianças vão. Que bom, irmãos, poder participar desse banquete espiritual de vocês aqui nessa manhã, né? E agradeço o convite que gentilmente o pastor me fez, né? E a igreja, logicamente, através do pastor. E foram bons aqueles. Eu estava pensando bem, acho que dá uns 12, 13 anos, contando com o trabalho na Estrela, né? Que é a congregação daqui, e que tivemos aqui com os irmãos, né? Então foram experiências maravilhosas. Eu não vou entrar nisso porque o objetivo agora é pregar, mas foi muito bom. Vejo que os irmãos estão cumprindo aquela missão que Jesus nos deu, né, de continuarmos pregando o Evangelho. Conheço vários, né? A Vanessa era criança, antes falou aqui, né? Conheço vários, né? De vocês ainda, mas muita gente nova. E é bom assim, né? A igreja vai se renovando, as pessoas vão indo embora, né? Vão indo para tudo que é lugar, né? Quando eu ouvi falar em Castório, eu lembrei do Armando, mas é tio, né? Da filha do Normélio. Tá por aí também, né? Muito bem. Irmãos, vocês têm um tema esse mês, né? O pastor tinha se esquecido, mas eu vi que o Espírito Santo não, porque não é exatamente esse tema, mas eu posso emendar ele, sobre o que eu vou falar. A igreja que Deus quer é uma igreja contagiante. Esse é o meu tema, né? Igreja contagiante, né? Esse é o tema dessa manhã que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu gostaria de passar para os irmãos nesses momentos agora, né? Eu vou ler em Atos capítulo 2,
2, verso 42. É bem conhecido o texto, pode abrir, né? Nós vamos ler outros textos depois na caminhada, mas eu quero começar com esse texto. A igreja contagiante é uma igreja que, diz aqui em Atos 2,42, sermão de Pedro, né? Depois das conversões, depois dos batismos, fala sobre como era a igreja. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não vou pegar esse versículo e deslixar, não, mas eu estou pegando ele baseando no nosso tema de uma igreja que contagiava. Pastor, esse tema contagiar é um tema meio esquisito, ainda mais depois que a gente passou por um problema enorme que, né, que todos nós nos lembramos, 19, 20, 21, não? Do contágio, do vírus. Mas eu quero trazer ele do ponto de vista positivo, né? Logicamente, eu não vou falar de um vírus que andou por aqui, né? Mas eu quero falar num sentido figurado, no sentido de exercer influência, contagiar ou contaminar as outras pessoas, a sociedade, o mundo que está em nossa volta. Gostaria de começar falando de uma experiência que não é minha, mas é contada, aliás é uma estatística, os americanos são muito de estatística. Isso aí está no livro do pastor Charles Swindoll, e ele fala que no dia 12 de janeiro de 2007, na estação do metrô Elefante Plaza, em Washington, começou um movimento da manhã pique, a gente chama por aí da manhã, né? E um jovem chegou lá, com boné, com camiseta, com calça jeans, né? E discretamente retirou seu violino estojo, né? Um violino de 1793, né? Um Gibson Huberman, né? Um violino bem conhecido, não raro, né? E ele então começa a tocar naquela estação. Naquela manhã, numa única hora, durante uma hora ele ficou tocando lá, passaram por, vamos chamar Josué Abel, né? Mas eu vou chamar de Josué, fica mais fácil. Um dos melhores violinistas de toda a geração, a nossa geração. E você sabe quantas pessoas pararam para ouvir ele? 7. Estatística, o americano gosta de estatística, né? 7 pessoas para ouvir um violinista de renome internacional numa estação do metrô. Apenas 3 dias antes ele se apresentou no Boston Symphony Hall, né? Com a lotação esgotada, 10.000 pessoas, o ingresso a $100, e ele costuma ganhar $1.000 por minuto quando trabalha. E naquela manhã ele ganhou $30. E a pergunta desafiadora que o pastor nos faz no seu livro, que tem exatamente esse nome, de Igreja Contagiante, ele faz a pergunta: por quê? E ele tenta então nos mostrar que às vezes nos falta essa sensibilidade, né? Como povo de Deus, ou como pessoa, como igreja, né? De estarmos gritando num contexto totalmente desfavorável. O que as pessoas pensam quando vão para o trabalho de manhã, passam no metrô e tem alguém tocando? Geralmente a maioria não para. Por quê? Estão com pressa, estão correndo para o trabalho, né? O contexto é outro, o local é outro, o local não é apropriado como aquele local onde ele tocou uns dias antes. Ele diz que muitas vezes isso acontece com a igreja. Isso me intrigou quando ele começa contando essa experiência, e esse livro então me atraiu. Nós vivemos um momento, né, da pós-modernidade ainda, né? E com isso nós muitas vezes não sabemos falar também
de maneira correta para a nossa geração. Eu gostaria de colocar 3 pontos rapidamente sobre esse assunto. Uma igreja contagiante. A igreja que Deus quer, uma igreja contagiante. E o primeiro tópico que eu quero colocar é que uma igreja contagiante é uma igreja bíblica. Puxa vida, mas agora, falando um negócio antigo aí, de alguns 1000 anos atrás, como é que uma igreja contagiante vai ser uma igreja bíblica? Pois é, uma igreja contagiante é uma igreja bíblica. Por isso nós vemos há pouco a experiência da igreja primitiva, de 2000 anos atrás, um pouco mais, né? E eles perseveravam na doutrina ou no ensino, dependendo da tradição, né? Dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era assim, e sempre tem sido assim, né? Agora, queridos irmãos, como parar as pessoas que vivem num ritmo alucinante que nem o nosso? Todos nós. Os pastores também passam por essa questão do ritmo alucinante que nós vivemos, né? O problema todo que já antes, né? Agora eu vou falar primeiramente sobre a Idade Média, vamos citar. Na Idade Média, a Bíblia era vista como um livro eclético, ou seja, somente o sacerdote, somente a igreja dominante da época podia interpretar a Escritura. Aliás, nem se preocuparam de colocar ela na mão do povo. Quem se preocupou foram os reformadores, né? Lutero, Calvino, né? E tantos outros, né? Zwingli, né? Agora me fugiu outros. E outros. Hus, que foi queimado vivo, né? Esse tudo que a mãe que não está aí hoje de manhã, mas o Wycliffe. Está aí? Está aí, eu não tinha visto. Wycliffe, antes de todos eles, né? João Wycliffe e outros. Então, a Bíblia era alguma coisa sobrenatural que ninguém podia ler. E esses homens se preocuparam e começaram a traduzir a Bíblia na linguagem do povo. A Bíblia, chegando na linguagem do povo, também trouxe algumas dificuldades. Quais são? Aliás, eu vivi isso bem no início da minha fé ainda, né? Vocês lembram da caixinha de promessa? Eu não quero ser contra a caixinha de promessa, mas tinha, a gente comprava na livraria, no fim do ano geralmente pegava uma promessa, né? E eu me lembro que em alguns momentos a gente abria a Bíblia assim, botava o dedo em cima e pá! Até que um dia eu li um livro que disse assim, que alguém costumava fazer isso, e abriu a Bíblia e leu assim: e foi Judas e enforcou-se. Bom, aí não dá, né? Aí não dá para fazer isso aí não, né? Pior se tornou, Senhor, o que tu quer de mim hoje? Pior ainda, né? Então, existia essa questão da magia da Bíblia. A mesma coisa que alguém, você pode ter uma Bíblia na tua sala, você pode deixar ela aberta, está bonito lá, ela não vai fazer nada, né? Mas tem aquela ideia, abre o Salmo 91, então vai acontecer isso na tua família, vai acontecer aquilo, vai tirar olho grande. Isso na realidade é uma linguagem da ideia de quem acha que a Bíblia em si é um livro mágico. E a Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é um livro que contém, aliás, é a palavra de Deus. Por isso, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé e pastor que ele estava preparando, na época não existia seminário, né? Então ele preparou, assim como ele foi preparado aos pés de Gamaliel, ele se preocupou em preparar Timóteo. E ele diz no capítulo 3, versículo 16: toda a escritura é divinamente inspirada
e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui que está a diferença da Bíblia Sagrada, né? E tem, Pedro fala também sobre vários outros textos, né? Eu escolhi isso. Tem um bonito também que a gente decora quando é criança na escola dominical, né? Os que antigamente lembram, né? Que se decorava versículos. E eu quero que vocês dizem onde é que ele está, porque eu acho que vocês vão saber. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Salmo 119, 105, sabia, viu? Meus irmãos que decoraram versículos, decoraram, a gente aprendia muitos versículos. No auge da minha caminhada, eu citava a Bíblia, né, quase que decoro. Hoje eu tenho bastante dificuldade, aos 72 anos já, né? E espero, e eu orei bastante para não me perder aí na minha caminhada, porque às vezes me acontece, né? Mas já estou me justificando, então, né, irmãos? Já estou procurando uma justificativa se me perder um pouquinho. Olha aí com quantas grandes letras vos escrevo, diz o apóstolo Paulo. É assim a coisa aqui agora, né? Mas é uma forma que eu encontrei para poder ainda, volta e meia, pregar em algum lugar, né? E como o pastor não dá moleza, né? Insistiu, eu tentei assim cair fora, mas não deu. E Deus também não dá moleza, né? Às vezes a gente tem que também saber que ainda tem possibilidades de a gente levar a coisa para frente, né? Então prega a palavra, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, essa frasezinha, prega a palavra. Queridos irmãos, crescimento numérico é muito bom, faz parte da igreja, logicamente, né? Provar as bênçãos de Deus na nossa igreja é uma coisa maravilhosa essa manhã, né? Com os louvores que nós ouvimos, coisa abençoada e maravilhosa. Mas o apóstolo Paulo a Timóteo diz que nos últimos dias os homens iriam ter coceira nos ouvidos, né? E procurar mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. É um risco que a gente corre, né? Quando nós temos, às vezes, como igreja, escolher um pastor e temos um desfile assim, então, às vezes, nós esquecemos da oração e escolhemos por nossa cabeça, né? Quem pregou melhor, quem tem mais oratória, quem isso, quem aquilo, não sei, mas não é o que nós queremos ouvir, né? Mas é aquilo que Deus quer que a gente faça. Prega a palavra, insistiu o apóstolo Paulo. É lógico que você fizer uma pesquisa de marketing, você vai oferecer um produto para as pessoas. Tem igrejas hoje em dia, não vou estar citando o nome, tem igrejas que fazem pesquisas de marketing para oferecer para aquele bairro, para aquela comunidade, aquilo que eles querem. Bom, tu pode usar talvez isso como uma certa estratégia. Mas se você pregar a Bíblia, eu posso te dizer que muitas pessoas às vezes não querem muito isso. Aliás, você viu a Vanessa falar agora há pouco aí, né? Que ela era vista como a antiga, a velha, né? Não é bem assim, mas é a tradicional, acho que foi essa palavra que ela usou. Né? Por quê? Porque ela falava de Jesus. E esse negócio incomoda. Esse nome incomoda um pouco. Não que o nome em si tenha uma mágica, né? Mas é um nome poderoso, né? Agora lembrei de um cântico que anda por aí, que eu acho muito bonito, né? O consumismo, o materialismo se infiltraram nas nossas vidas. Nós não podemos dizer que não, eu estou falando de mim mesmo, né? E na realidade se propaga, se espalha como um vírus. O marketing nos diz que escolhas devemos fazer e o que trará mais conforto, mais satisfação, menos inconvenientes para nós. Essa é a cultura pós-moderna, né?
E torna a igreja. Aliás, se for perguntar aí fora para algumas pessoas hoje, perguntar sobre pastor, perguntar sobre a igreja, você vai se surpreender. Eu, quando comecei a trabalhar no ministério, né, eu via que havia um respeito quando eu me apresentava como pastor, ou num comerciante, ou num banco, qualquer lugar que eu ia, eu dizia tranquilamente que era pastor, e logo a pessoa tinha um conceito que a gente falava, né? Hoje em dia, às vezes, não é muito fácil, é melhor nem dizer muito que você é pastor, ou falar, porque as pessoas têm uma ideia de que é a igreja. A igreja é um grupo de pessoas exclusivistas, pessoas ignorantes, pessoas desmancha-prazeres, pessoas hipócritas, pessoas fanáticas. Desculpe eu falar isso, mas tem muita gente aí fora que pensa isso mesmo. E o pior de tudo, que isso faz cristão abrir fogo contra cristão. E quando eu falo cristão, eu falo em pessoa convertida mesmo, né? Pessoa com uma experiência de Jesus, com Jesus mesmo, não alguém que simplesmente vai numa igreja. E isso faz muitas vezes as pessoas dizerem: não, minha igreja não é tacanha que nem aquela. Minha igreja é uma igreja brilhante, jovem, bonita. Não está nada errado isso, né? Mas a tua igreja é aquela igreja tradicional. A minha igreja tem poder, minha igreja tem cura, minha igreja tem o Espírito Santo. Isso é fogo que se abre de uma igreja para outra igreja. Por quê? Por causa dessas questões. E a igreja assim então não se torna um ambiente de contágio. A igreja contagiante é formada por pecadores que sabem que não podem se salvar por suas obras, mas somente pela obra da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa contagia. Mas isso é antiquado. É antiquado. É velho. Aquele mesmo sujeito que falou: eu sou o caminho. Ele não falou: eu sou um caminho. Ele falou artigo definido, né? Para quem gosta de português. Define o caminho, não um. Não é indefinido, é definido. O caminho. A verdade é a vida. O caminho. A verdade. A vida. Artigo definido. De novo, né? Isso não mudou. E embora muitos achem que isso é exclusivismo, que os cristãos são exclusivistas, por isso só Jesus Cristo salva. Mas é a verdade. Não tem como fugir desse fato. Por isso que a igreja que atrai as pessoas, que contagia, é a igreja que prega a palavra, continua pregando a palavra. Tanto que a igreja está aqui, né? Influenciando a sua cidade e a sua sociedade. Por quê? Porque isso é a mais pura verdade. E a verdade não pode ser mudada. Ela não é relativa. Uma igreja eletrizante e contagiante é cheia de entusiasmo porque busca um relacionamento apaixonante e genuíno com Jesus. Desculpe usar essa palavra apaixonante, porque às vezes dá a ideia, né, de paixão carnal. Não estou falando nesse sentido, estou falando que ama Jesus, que está disposto a dar sua vida por Jesus, que está disposto a sacrificar alguma coisa da sua vida, ou toda a sua vida, por Jesus. Então, a igreja, guarda esse primeiro ponto, né? Para ser contagiante, precisa guardar os princípios bíblicos. Ser bíblica, uma frase bem simples. Deixa eu colocar para os irmãos o segundo tópico. Deixa eu dar uma olhada no tempo. Puxa vida, a gente corre, né? Vamos acelerar um pouco. Uma igreja contagiante é uma igreja, ou melhor, um local de comunhão e sofrimento. É outra coisa que ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta de ouvir isso.
A maioria das igrejas esconde aquilo que tem vergonha. Não querem mostrar que no grupo deles tem alguém que faliu. Não querem mostrar que no grupo deles tem alguém enfermo. É como tapar o sol com a peneira, né? Querem transmitir um orgulho espiritual. O mundo pós-moderno é assim. Se você está sofrendo, vai para o teu cantinho lá. Aqui não tem lugar para quem está chorando e sofrendo. Queridos irmãos, um local onde deveria reinar a autenticidade. Exibimos muitas vezes um sorriso falso, porque assim somos orientados. Eu não estou falando diretamente, mas eu estou querendo que a gente reflita sobre isso. Não estou falando, né, nem pensando nos irmãos aqui na igreja, mas de forma geral, no cristianismo de forma geral hoje. Usamos a dissimulação, escondemos nossas falhas, escondemos nossas dores, escondemos nossos fracassos quando eles fazem parte de uma caminhada. Claro que não é só fracasso, claro que não é só problemas, claro que não é só falhas, mas elas fazem parte e não precisam ser escondidas. Aliás, se você soubesse daquela pessoa que senta na frente do teu banco, aquela pessoa que senta à tua direita, à tua esquerda, lá atrás, talvez ela esteja passando por um grande momento em que precisa de uma oração, de um abraço. Vocês se abraçaram antes aqui, né? Do conforto, do consolo. Inclusive esse sujeito que atrai do púlpito é igualzinho. No caso aqui estou falando de mim, né? Nós somos iguais, nós também precisamos de consolo, de conforto. Muitas vezes Deus coloca alguns obstáculos na nossa vida como pastores, dos quais nós dependemos dele, somente dele. E só ele pode nos confortar e ajudar. Mas como é bom quando alguém se coloca ao nosso lado e diz assim: eu quero ser útil, como é que eu posso te abençoar nesse dia, como é que eu posso te ajudar? Veja o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,3, que é a Bíblia, eu estou dando o endereço, que é a Bíblia diz o seguinte: sofre comigo os meus sofrimentos. Eu fico impressionado com a Sagrada Escritura, né? Quando ela fala do pecado dos grandes homens de Deus, ela expõe o arrependimento deles, expõe o pecado deles. A Bíblia é um livro assim, é um livro aberto. E nossa vida também deve ser, em relação aos nossos irmãos, um livro aberto. Muitas vezes, quando você está sofrendo, as pessoas fogem de ti como o rato. Quem iria a uma igreja onde os bancos estão repletos de pessoas que sofrem, de pessoas que têm problemas com dependência, de pessoas que quebraram as suas empresas, de pessoas que às vezes são desonestas? Só para pensar. O grande problema da teologia da prosperidade, eu sei que aqui ninguém é a favor dela, né? Tem a maioria das igrejas evangélicas mais tradicionais também, não. Mas é esse, que querem apresentar uma fachada que não é verdadeira. Tu dá tanto e Deus vai te dar tanto. Isso é fachada. Tu sabe que lá no meio, se tu conhece, se tu está ali, tu sabe quantas pessoas deram tudo e não tem nada. Agora, quando Deus manda dar, aí é diferente. Mas muitas vezes é o pastor que manda dar. O ministério de Paulo foi um ministério abençoado, mas a igreja de hoje, eu quero perguntar: será que está preparada para mostrar o mesmo zelo, o mesmo amor pela pregação que ele demonstrou e também
quis incentivar a Timóteo ter esse mesmo zelo, quase obsessivo, se entregando totalmente ao trabalho. Então, em segundo lugar, antes do último, é que a igreja contagiante é um lugar onde as pessoas podem sofrer, mas também são consoladas, são ajudadas, são estimuladas, são contagiadas pelo Evangelho de Cristo e superam, e vão em frente, e se tornam bênção na vida dos outros. Último lugar, tá, meus irmãos? Talvez vocês estranhem, mas uma das coisas mais maravilhosas na minha vida, por isso que eu coloquei aqui, é a graça de Deus. Eu sei que tem graça. Não deixe estragar minha vida por esses estragadores da graça, vamos chamar assim. Pessoas que querem me colocar para baixo, não. Se eu me salvasse pelo meu esforço, a cruz não precisava acontecer. Se eu fosse salvo por aquilo que eu faço, eu não teria saída, não teria solução. Se Deus não tivesse olhado para mim, quando eu digo para mim é para você também, para a humanidade, de outra forma, através de Cristo, nós estaríamos liquidados. A cruz de Cristo é a prova de que Deus veio ao nosso socorro. Ah, mas Paulo é que falava sobre graça. Jesus não. Jesus não. Leia a Bíblia. O Velho Testamento não. Leia a Bíblia. Eu poderia citar um monte de exemplos, o tempo não dá agora, no Velho Testamento. Desde o início, quando Deus proveu alguém que ia pisar a cabeça da serpente, é graça. Qual é o merecimento que tinha ali? E aí? O Velho Testamento está cheio, mas deixa eu citar um pouco Jesus, que muitos acham só Paulo. Realmente, no Novo Testamento, Paulo fala 100 vezes sobre graça. E o Senhor Jesus e os demais escritores da Bíblia falaram 53 vezes. Mas Jesus demonstrou ela. Acompanha a vida de Jesus. Estava lá o cobrador de imposto chamado Mateus, funcionário da Receita Federal, visto como desonesto pela maioria, porque eles cobravam os impostos do povo deles. Os judeus não gostavam. E esse Jesus chega para eles e diz: vem, segue-me. O que ele tinha feito? Nada. E diria para vocês que ele não podia fazer nada mais do que seguir, ou então ficar para trás. Jesus chamou ele porque estendeu a sua bondade, a sua graça sobre ele. E disse: vem, segue-me. E esse homem me levanta. E esse homem faz uma festa na sua casa e convida aquela raça toda. Desculpe usar essa expressão, mas leia o texto. Eu não vou entrar agora no texto, não. Vai lá e lê. Vê quem estava convidado lá, os amigos dele, os colegas dele. Ele chega a dizer, se não me engano, em Lucas, vem chamar os enfermos, quando foi criticado pelos fariseus, né, e pelos escribas, e não os sãos. Graça. Lucas, mais um exemplo, Zaqueu, aquele homem baixinho que subiu na árvore, todo mundo sabe que subiu na árvore, mas às vezes a gente se esquece que Jesus olhou assim: desce, depressa, hoje eu vou na tua casa. Jesus sabia que era ele, era um outro cobrador de imposto, e pior que esse homem costumava passar a mão. Ele mesmo fala isso depois, quando se arrepende, que ia devolver 4 vezes aquilo onde ele tinha roubado, etc e tal. E Jesus
Lá no meio da conversa com aquela turma dele, ele também convidou um monte de gente, festa na casa dele, Jesus e os discípulos lá, ele chega e diz, né, hoje entrou a salvação nessa casa. O que é isso? Graça. Você não merece isso. Ele não merecia isso. Eu não mereço. É graça. Por isso que ninguém me tira da minha vida essa coisa tão boa que é crer nessa graça, nessa bondade, nesse amor de Deus. Mas agora, aliás, a Bíblia fala disso. Agora eu sou salvo pela graça, vou viver de qualquer jeito. Quer saber de uma coisa? Você não é salvo, não. Porque se tu experimentou o amor de Cristo, se você entendeu o que significa aquela cruz que Ele subiu, se você entendeu e permitiu que o Espírito Santo tocasse na tua vida, te convencesse do pecado, da justiça e do juízo, você não vai pensar assim. Aliás, Jesus ali disse, né, que Ele enviaria o Consolador naquela oração que Ele ora pelos discípulos, lá em João 16, né, ora também pelos que haveriam de crer. Aí Ele disse essas palavras: enviarei o Consolador, e Ele nos convencerá do pecado. Qual é o pecado que Ele diz ali? Porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Você precisa crer pela fé, e quem faz você crer é o Espírito Santo. Ele te convence, senão você não crê. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, no momento que Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, e Jesus disse também sobre o juízo, diz, o que Ele disse? O pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado. Esse irmão não está possesso. Não existe irmão possesso. Pode estar sofrendo, pode ter uma depressão, pode ter uma dificuldade. Possesso não. O príncipe desse mundo já foi julgado, ele não tem acesso. Jesus nos ensina no Pai Nosso. A gente às vezes nem quer pensar no Pai Nosso, mas ele é uma oração que Jesus ensinou. Eu às vezes na minha vida pessoal oro o Pai Nosso junto com minha oração. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele ensina. Satanás não tem poder sobre nós, mas ele nos tem, tá? Assim como Jesus foi tentado. Então, queridos irmãos, não deixe tirar da sua vida a alegria e a bênção de ser um crente em Cristo Jesus. Não permita isso. 2 Timóteo 2,1: fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-te na graça que há onde? Em Cristo Jesus. Eu não deixo tirar essa alegria de mim. Eu sinceramente tomei o propósito de não deixar esse pessoal me levar nessa onda, não. Jesus pagou o preço do meu pecado. Eu creio nisso. O Espírito Santo me convenceu disso. E claro, creio que também você que tem uma experiência com Jesus. Aí, sobre graça, não vou citar, né? Mas Efésios 2,8: sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós. Não vem de mim. Não vem de mim nada. É Deus que graciosamente estendeu a sua graça sobre nós. Romanos 3,23: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Agora vou ter que ler o resto, porque eu não lembro mais. O verso 24, alguém lembra? Então vamos abrir a Bíblia. Vou lá. Ainda bem que não é só eu que me esqueci. Falei para vocês antes que eu abri, eu sabia tudo sem decor, mas agora tem que voltar e me dar uma espiada. Uma das coisas para quem é idoso aqui, que eu acho maravilhoso, é ouvir a Bíblia. Já que eu tenho dificuldade de ler, muitas vezes eu escuto. Hoje tem recurso na internet para você ouvir a Bíblia em várias traduções, né? Você pode ler, pode acompanhar lendo e ouvindo. Alguém lê para ti. Coisa boa. Eu gosto de livros assim também, né? Muitos livros hoje que eu leio são assim, né? Eu compro um livro e deixo o sujeito lá ler.
acompanhe, né, porque vem a parte escrita junto também. Romanos 3, 23. Agora então, vou ler também o 24. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo já justificados por aquilo que fazem. É isso? Pela sua graça. Não deixa isso tirar. Não deixa que tirem essa bênção da tua vida. Vive essa alegria de ter sido salvo, de que Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote. O sacerdote é você, né? Nós somos sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote, sentado à direita do Pai, é nosso advogado, nos defende lá contra o acusador. Sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há nas boas obras, ou naquilo que tu faz, ou quando tu guarda o sábado, ou quando tu faz não sei o quê. É assim? Não. É a Bíblia. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É Ele. A obra dele é perfeita, porque é uma obra de Deus. Lá do Éden, ele já providenciou. E Jesus se colocou obedientemente como a segunda pessoa da Trindade e subiu naquela cruz, porque ele sabia que não tinha jeito de você ser salvo se não fizesse isso. E ali não, aliás, muita gente nem conhece o credo apostólico. O credo apostólico, eu não quero que você decore ele, é norma na Igreja Batista, mas dá uma vida. Creio em Deus Pai. Eu poderia citar aqui, não vou citar, né? Senão vou dizer, esse cara é luterano, católico. Mas eu fui luterano muitos anos, me converti com 22 anos. Então, isso aí tudo decorei na confirmação, né? E aí então, creio em Deus Pai, creio no Filho, e aí vai embora. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja cristã, não? Outra, né? Cristã. Não deixe tirar de você essa alegria de que o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi completo, e que você é salvo porque Jesus pagou o preço do teu pecado, e que você aceitou Ele como teu único e suficiente Salvador. Há exclusivismo. Deus ensina assim, a palavra dele diz assim, e ela subsiste eternamente. Aí eu poderia citar uma série de versículos aqui, mas o tempo não permite, né? Eu estou concluindo. Somente deixa-me ler um versículo, eu tenho anotado aqui, eu preciso ler esse versículo, que para mim é uma joia preciosa que eu encontrei lá no Salmo 45, que é um salmo messiânico. Salmo 45, verso 2. Deixa eu abrir aqui, vou ler esse versículo para os irmãos, com ele estou concluindo, tá? Salmo 45, verso 2. O salmista fala do Messias, ou seja, de Jesus, né? Não é salmo de Davi, é dos filhos de Corá, né? Filhos de Corá. Ele diz o seguinte, no verso 2, profetizando sobre Jesus, no Velho Testamento, 1000 anos antes de Cristo, fala o seguinte: tu és o mais formoso dos homens, ou dos filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. O mais formoso de todos nós é Ele, Jesus. E a graça de Deus se derramou nos lábios dele. Quando ele falava, era a graça de Deus. Quando ele falou com Mateus, que eu citei antes, foi graça. Quando ele falou com Zaqueu, foi graça. Quando ele curava as pessoas, era graça. Você viu Jesus cobrando alguém? Quando ele curava, quando estendia sua mão, Deus fazia isso. Ele ainda tem as orações, né? Hoje não temos esse poder de Jesus, mas as orações, muitos irmãos aí têm as orações, a experiência de oração que Deus fez na sua vida. Ou Deus mudou a situação, ou Ele mudou você, tanto faz,
pode fazer as suas coisas. Mas Ele é formoso. Lembra do cântico, Senhor, formoso és. E depois mais adiante diz, tua graça. Vamos cantar, eu acho que dá para cantar esse cântico? Dá, né? Eu tinha pedido para o pastor, vamos cantar ele e eu vou concluir logo em seguida. Eu sei que passei até o tempo, os irmãos têm assembleia às 11 horas, já tinha, né? Mas a assembleia vai ser bem rápida, viu? Acho eu nem sei o que vai acontecer. Mas eu gostaria de cantar esse cântico e orar depois com os irmãos para finalizar esse culto. Depois da oração, o pastor pode vir aqui para orarmos. Sim, eu vou ficar aqui na frente por causa do canto e quero destacar algumas coisas. Querem ficar em pé? Senhor, nós te damos graças pela palavra que ouvimos, uma igreja que contagia, Pai, as pessoas aí fora, uma igreja que, pautada na palavra, uma igreja que não esconde, Senhor Deus, as suas alegrias e tristezas, uma igreja que é cheia de graça, que é objeto da tua graça. Ó Senhor, usa-nos, Pai, de modo gracioso como Jesus nos ensinou, que possamos ser cheios de graça, canais da tua graça. Muito obrigado pela vida do pastor Eugênio, da sua família, a vida de cada um que aqui está, a vida desta igreja, Senhor, a vida da tua igreja espalhada nessa cidade de Lajeado, espalhada nessa região do Vale do Taquari, a tua igreja no estado e no Brasil e no mundo, Senhor. Que maravilha, Pai, um povo muito
classes sociais diferentes, pessoas diferentes, Tu unindo, Pai, numa família só, judeus e gentios. Oh Senhor, Tu unindo numa família só. Obrigado, Pai. Que Tua graça seja abundante sobre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.